Fala, bem-vindos aí a mais uma aula de PHP 7. Nessa aula de hoje, né, a gente vai ver sobre trade. Bom, mas antes de começar, né, já deixa seu like, se inscreva-se no canal, tá tendo muito conteúdo aí novo, né? Bom, e vamos lá. Bom, trade não é um recurso do PHP 7 não, mas como o PHP 7 a galera realmente está usando bastante os recursos aí, então acaba que é um pouco interessante de você saber, né, caso não saiba. Bom, o que é uma trait? Trait seria um traço, né? Mas vamos lá. O que acontece? Na programação, igual o PHP, ele é uma linguagem que só tem uma herança única. E o que eu posso fazer, né? Para utilizar como se fosse herança múltipla. Normalmente, linguagens como Java, C Sharp, enfim. C Sharp eu não sei, mas o Java eu tenho mais certeza disso. Normalmente você precisa de utilizar, ou você cria um método dentro da classe, que um método ou um atributo mais específico dentro da classe que vai ser do tipo da outra classe, para fingir como se fosse uma herança, né? Que fosse uma herança múltipla, ou então você utiliza sobrecargas, né? Utilizando interface. Dá certo? Dá. Só que eu acho que gera muito código. E muitas das vezes ele não é reaproveitável. Muitas não, né? Algumas das vezes não é reaproveitável. Bom, mas enfim, o que trait entra nisso? Trait ele vai entrar com uma forma de solucionar esse problema de herança única do PHP, que reduzir a complexidade, né, de ficar fazendo essas heranças, né, e tudo mais, né, com interface e tudo mais, e você separa seu código realmente, deixa ele de forma separada. Então vamos lá, né, vamos explicar. O que acontece? Eu estou chamando essa classe mensagem aqui e tal, e dentro dessa classe mensagem, isso aqui vai executar. Joia. Nenhum mistério. Método comum e tal. Só que, o que acontece? Se eu quisesse pegar alguma coisa, né, eu utilizaria o extend e usaria o nome da função, né, obviamente. O que acontece? Com a trait, eu vou criar uma trait aqui e vou utilizá-la ela dentro como se fosse de mensagem. Como assim? Vamos criar aqui primeiro a trait. Mensagem trait. Então o que acontece? Eu vou criar várias funções aqui. Function, por exemplo, diz olá mundo. Echo barra olá mundo. Então o que vai acontecer, né? Então eu vou interpretar, eu vou adicionar essa diz olá mundo em mensagem. Beleza? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou, obviamente, chamar, né, a trait, né, require trait, não é mágico. E dentro aqui da classe, eu vou utilizar a palavrinha use. Use e mensagem trait. E assim, eu posso ter N traits, várias traits. Aí, tá pronto? Tá pronto. Só de colocar aqui, desolar mundo aqui, como se fosse o método dele. Opa. Ele vai reconhecer. Então, nós temos aí método de isolar mundo. Ah, mas é só para isso? Só acrescentar? De certa forma, sim. Só que o que eu ganho com isso, né? É realmente a ideia da herança múltipla.
por exemplo, se eu tiver uma classe que vai ser usada em várias, né, pode ser usada em vários, eu crio essa trait e essa trait vai me solucionar esse problema, né? Eu só utilizar a palavra use e pronto, acabou. Show demais. Simples e rápido. Tá, por exemplo, utilizar um outro exemplo aqui, né? Se eu quisesse, por exemplo, utilizar duas traits, por exemplo, vamos colocar aqui, em vez de... Aqui eu já teria o meu próprio método, né? Public function, por exemplo, desolar mundo. Só que esse aqui, esse desolar mundo, ele vai escrever echo olá. Então, o que vai acontecer? Aqui, ele se perdeu a trait. Uma coisa bacana, se você utilizar qualquer método que criar um método que exista na trait, você perde ele. Perde mesmo. Se você quiser, por exemplo, né, aqui vou dar um espaço aqui, utilizar os dois. Então, você precisaria de ter uma terceira classe. Então, aqui, no caso, vou criar uma classe aqui rapidinho. Base vai receber extend. Aqui, no caso, aqui, mensagem. Nossa. E o que você vai fazer? A trait, você vai usar aqui, ó, parent desolamento. O que acontece? A trait é como se você pegasse isso aqui, ó, você vai inserir esse trecho que está aqui dentro, resumindo, né? É como se fizesse um include, só que o include não daria certo, porque é outro trecho de PHP. É como se você estivesse pegando isso aqui. Você copia tudo que está dentro dessa chave e você vai acrescentar aonde que ele tiver. Então, por isso que quando eu usei aqui, como eu já tinha essa função, então não vai acrescentar ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse useTrait daqui, né? E vou acrescentar nessa nova classe. Beleza? Só isso? Só isso. Vou colocar aqui base com B maiúsculo. Vai receber new base. Se eu colocar aqui diz olá mundo, message, nem como, né? Vou chamar uma classe que não existe. Então, o que aconteceu? A ideia era para ser isso aqui, né? Então, o que nós acabamos de ver, resumidamente? É o seguinte. Ele executou os dois. Eu chamei para essa terceira classe a base, né? E estendi a mensagem. O que aconteceu? Na hora que eu usei essa trait, o que acontece? É como se eu tivesse adicionado esse código aqui do Exchange, né? No caso, a herança, eu vou ter esses códigos. Só que quando eu usei essa trait aqui, o que acontece? É como se eu tivesse adicionado esse código aqui. Tanto que se eu tirar aqui, o que vai acontecer? A mesma coisa. Beleza? Então a trait, a ideia mesmo dela é como se fosse acrescentar o trecho de código em questão da classe, né? No caso, na classe. Poderia usar a trait sem ser numa classe? Não, porque você vai ter que usar o use aí, né?
se fosse um método estático, enfim, porque no caso aqui também a gente usou como public function, né? Se eu tivesse colocado só como uma function, até conseguiria. É isso aí, né, Trade? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Deixa seu like aí, né? Inscreva-se no canal, não perca o conteúdo. E até a próxima. Na próxima aula a gente vai ver os novos recursos PHP 7. Falou!